o presidente Donald Trump anuncia tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. E se essas tarifas vão entrar em vigor ou não, se vão recuar, a gente não sabe, até por causa da instabilidade do cenário internacional, mas vamos assumir aqui para critério de análise que as tarifas vão ser colocadas em prática a partir de agosto. Primeiramente, por que tarifar o Brasil? E essa resposta vindo do presidente Trump é duvidosa, incerta e até ilógica. O presidente americano enviou uma carta ao presidente Lula e ao Brasil criticando veementemente a atuação jurídica no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando que as coisas têm que voltar à normalidade, atacando as instituições de forma desrespeitosa e até a soberania nacional. Isso faz a gente questionar se esse motivo, essa divergência política não tem relação com as tarifas impostas pelo presidente. Mais adiante, o presidente americano critica os déficits comerciais que os Estados Unidos têm recebido do Brasil, o que não faz sentido econômico nenhum, já que o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos desde 2009. Inclusive, este ano, o Brasil teve mais de 1,5 bilhões de déficit com os Estados Unidos. Logo, esse motivo que o próprio Trump tem utilizado para tarifar outros países não se encaixa com o Brasil, porque os Estados Unidos são superavitários com o Brasil. Inclusive, dessa nova leva de países que foram tarifados, o Brasil é o único país que tem déficit com os Estados Unidos, numa lista aí com Coreia, China, Indonésia, países que têm superávites relevantes com os Estados Unidos, e o Brasil é o único que tem déficit e foi tarifado em 50%. Ou seja, esse argumento não se encaixa definitivamente para ser a razão dessas tarifas. Uma outra hipótese que tem sido considerada por analistas é que essa tarifa veio poucos dias depois da cúpula dos BRICS, que foi sediada aqui no Brasil, inclusive teve a presença do primeiro-ministro indiano, e o Brasil tem se aproximado cada vez mais dos BRICS. Então, talvez uma tentativa de trazer o Brasil para perto de novo, separar o Brasil dos BRICS, e um medo, inclusive, do ataque ao dólar vindo desse bloco econômico, inclusive dessas negociações. Mas trazendo um pouco para os impactos econômicos agora, vamos olhar primeiro para as consequências sobre a economia brasileira com essa taxação. Quando a gente olha para os principais produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, nós temos o petróleo, o ferro, nós temos muita coisa do agro, como café, carne, ovos, suco, especificamente suco de laranja. E quando a gente se depara com uma redução de exportações para os Estados Unidos, primeiramente do agro brasileiro, nós podemos ter aí uma redução no preço dos alimentos, especificamente esses citados anteriormente, o suco, o café, as carnes, porque se reduzir as exportações para os Estados Unidos, até encontrar novos parceiros comerciais, terão que ser fornecidos internamente esses produtos. Mais oferta de produtos, menor o preço desses alimentos. Agora, por outro lado, essa redução nas exportações, tanto do agro e tanto de indústrias, tanto de produtos como ferro e petróleo, que o Brasil tem um volume muito alto de exportações, faz com que entre menos dólares no Brasil, consequentemente o dólar se valorize. Se o dólar está mais alto, os insumos estão mais caros, o custo de produção está mais caro, para importar está mais caro, então tende a ter uma inflação maior, principalmente em setores essenciais. São setores de indústria, são setores produtivos. Então essa é uma consequência aí com a valorização do dólar e a diminuição das exportações. E um outro problema é a piora no resultado das empresas, já que você tem um aumento do custo, você tem uma redução do lucro dada a redução das exportações, até porque como a taxa de juros está bem elevada também, a tendência com essa piora no resultado das empresas, se acontecer a taxação, é de um aumento do desemprego, né? Tanto por causa dos juros como por causa dessa questão das tarifas. E é claro que uma valorização do dólar significa um aumento da inflação, porque a inflação aqui tem muito responsável por causa da taxa de câmbio. Ou seja, o dólar alto significa inflação alta, que vão ter juros mais altos por mais tempo. Agora, olhando um pouco para o impacto nos Estados Unidos, nós temos a curto prazo, imediatamente, os Estados Unidos tendo dificuldade na parte dos alimentos, principalmente porque os Estados Unidos são um dos maiores consumidores do nosso café, são dos maiores consumidores de suco, maiores consumidores de carne bovina. Então, todos esses alimentos, quando não forem exportados para os Estados Unidos, causarão um aumento de preços de forma quase que instantânea na economia americana. Então, como pode ver, o Brasil tem uma fatia de mercado muito grande de fornecimento para os Estados Unidos de café e também uma fatia de mercado muito grande de fornecimento de carne bovina e outras carnes também.
Então os Estados Unidos terão um aumento de preços bem elevado nesses segmentos. E um outro ponto negativo para os Estados Unidos é essa aproximação cada vez maior do Brasil com os BRICS e especificamente com a China. Já que se uma das ideias iniciais dele era trazer o Brasil de volta aí para o lado dos Estados Unidos e outros países também de volta, acaba falhando e dando efeito contrário, já que o Brasil tende a ir mais para o outro lado, aumentar as suas parcerias comerciais com novos países e diminuir o comércio com os Estados Unidos, o que é maléfico para os Estados Unidos neste caso. E um outro mercado que está totalmente prejudicado nos Estados Unidos é o do aço e do ferro, que o Brasil é um dos maiores fornecedores e a tarifa do começo de ano já inviabilizou o comércio e tende a inviabilizar ainda mais agora com essas novas tarifas, prejudicando também esse mercado dos Estados Unidos e fazendo o preço desses insumos relacionados subirem cada vez mais. E claro, se o presidente do Brasil resolver taxar com a mesma intensidade, com reciprocidade, os produtos dos Estados Unidos, o comércio fica dificultado, inviabilizado e muitos produtos americanos, brasileiros, ficarão mais caros também, dificultando aí a relação de ambos os países. Então, no fim, essa medida não é boa para ninguém, não é boa para Lula, não é boa para Bolsonaro, não é boa para Trump, não é boa para o consumidor brasileiro, não é boa para o consumidor americano. Essa medida não ajuda ninguém. Resta saber se vai haver alguma negociação, se vai haver essa continuidade da taxação entre os países e quais serão os próximos capítulos nessa questão entre Brasil e Estados Unidos.